Olá, meus bens, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, nossa correção de hoje, páginas 120 e 121. Vamos à primeira questão. Calcule em centímetros quadrados a área das figuras a seguir, sabendo que a área de cada quadrado mede 1 centímetros quadrados. Então, cada quadradinho inteiro tem uma área de 1 centímetros quadrados. Então, vamos contar quantos quadradinhos a gente tem no total. 1, 2, aí se eu pegar esses dois pedacinhos aqui, faz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 e meio, né? Porque eu tenho 12 mais a metade, então 12 e meio, 12,5 centímetros quadrado é a minha área. Vamos pro item B. Eu pegar a ponta desses dois aqui, eu formo um quadrado, então 1, 2, se eu pegar esses dois, forma 1, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e juntando esses dois aqui faz 12, então 12 centímetros quadrados. Qual é a figura que tem maior área? A figura que tem maior área é a que vai ter maior área em centímetros quadrados, então é 12,5 centímetros quadrados, que é a figura A. Então, você coloca aí, figura A. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: a tabela apresenta a área desmatada da Amazônia Legal no estado do Pará no período de 2012 a 2019. Em que ano foi desmatada a maior área e a menor área? Então, vamos analisar aqui a tabela, ó, nos anos de 2012 aos anos de 2017. E aqui eu tenho as áreas correspondentes às áreas desmatadas. Então, eu tenho 1.741, 2.346, 1.887, 2.153, 2.992, 2.443. Então, a maior área desmatada foi no ano de 2016, com 2.992 quilômetros quadrados de área desmatada. Então, você vem aqui e coloca maior desmatamento, o ano 2016. E o menor? O menor ano foi aqui em 2012, com 1.741 quilômetros quadrados. Então, você vem aqui e coloca 2012. Item B. Em quais anos houve um aumento no desmatamento em relação ao ano anterior? Então, eu quero saber quais foram os anos que houve um aumento em relação ao ano anterior. Então, vamos lá. 2003, ó, aumentou em relação a 2012, então 2003. 2014, 2003 não, tá, gente? 2013, né? 2013. 2014 diminuiu, então não houve aumento. 2015 aumentou em relação ao ano anterior, que é 2014. 2016 também aumentou, já no ano 2017 diminuiu. Então, os anos foram 2013, 2015 e 2016. No item C, ele diz o seguinte: a quantidade a quantos quadrados com o lado medindo 1 quilômetro corresponde à diferença entre a área desmatada de 2016 e 2017. Então, a gente vai calcular a diferença entre a área desmatada dos anos 2016 e 2017. Então, vamos escrever aqui. Vai ficar 2.992 menos 2.443. 443. Então, resolvendo a subtração. 3 para 2 não dá, pega emprestado, aqui fica 8 e aqui fica 12. Então, 3 para 12, 9. 4 para 8 é 4. 4 para 9 é 5. 2 para 2 é 0. Então, 500 e... Gente, só uma correção bem aqui, ó. Que eu coloquei um 4 e é um 3, né, ó. Bem aqui, é um 3, eu errei bem aqui. É 2.433, eu botei 2.443, tá? Então, aqui vai ficar 3 para 8, que é 5, tá? Só fazendo aqui essa correção na hora de montar, eu troquei aqui o 3 pelo 4. Então, fica 559 quilômetros quadrados, né? Então, a área desmatada corresponde a 559 quadrados com o lado medindo 1 quilômetro, ok? Vamos para a página 121. Primeira
questão da página 121 é a questão 3, que pede para observar a conversa entre os dois agricultores. Um deles fala o seguinte: eu plantei capim em 4 hectares da minha propriedade. E o outro fala: já eu plantei em 9 hectares. Ele diz o seguinte: em seu caderno, calcule e determine em metros o lado de um quadrado que corresponde à área plantada de cada propriedade. Então, vamos lá relembrar que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Foi o que a gente viu na aula anterior, né? A gente já falou que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. E ele plantou 4 hectares, então eu vou fazer o quê? 4 vezes 10.000. Se 1 hectare é 10.000, então 4 hectares vai ser o quádruplo de 10.000, que vai dar 40.000 metros quadrados. Mas isso é a área total aqui dentro, né? Ó. E ele quer o quê? Ele quer o lado do quadrado, tá? A gente vai estudar, já na nossa explicação de hoje, como que a gente aprende a calcular a área de um quadrado, tá? Então, a área de um quadrado é dado por lado ao quadrado, tá? Que a gente vai ver isso hoje. Então, para mim descobrir a medida do quadrado, eu sei que a área tem que ser igual a 40.000. Então, dois números iguais que multiplicado vai ser igual a 40.000, porque lado ao quadrado é a mesma coisa que lado vezes lado, ok? Então, 200 vezes 200 é igual a 40.000 metros quadrados. Então, cada lado desse quadrado vai ser 200 metros, ok? Eu vou fazer a mesma coisa para o cara que plantou 9 hectares. Então, eu vou fazer 9 vezes 10.000 metros quadrados, que é igual a 90.000 metros quadrados. E cada lado desse quadrado vai ser de 300 metros, porque 300 vezes 300 dá 90.000, ok? Vamos para a questão 4. O alqueire é uma unidade de medida de superfície não padronizada e muito usada nas áreas rurais de todo o território nacional, mas pode sofrer variações de acordo com a região. Complete a tabela com a área correspondente a cada tipo de alqueire em hectares. Então, transformar o alqueire mineiro e o paulista em hectare. Lembrando que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, ok? Então, aqui eu tenho uma área de 48.400 metros quadrados, então eu vou transformar para hectare. Então, para me transformar, basta eu dividir por 10.000. Ou seja, dividir por 10.000 é voltar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar entre o 4 e o 8. Então, fica 4,84 hectare. No alqueiro paulista, eu tenho 24.200. Eu divido por 10.000 novamente. Volto 4 casas. 1, 2, 3, 4. Fica 2,42 hectares. Vamos para a questão 5. Observe o mapa. Qual é a diferença em quilômetros quadrados entre a área da maior e da menor região brasileira em extensão territorial? E aqui eu tenho as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Eu vou procurar a maior área, no caso a maior área aqui de extensão territorial é o Nordeste e a menor é o Sul. Então, eu vou calcular a diferença. Eu escrevi aqui a área da maior menos a menor. Fica 4 para 7, que é 3. 7 para 7, que é 0. 7 para 6 não dá, pega emprestado, aqui fica 2, aqui fica 16. 7 para 16, 9. 6 para 2 não dá, pega emprestado, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 12. 6 para 12, 6. 7 para 4 não dá, pega emprestado, aqui fica 7, aqui fica 14. 7 para 14 é 7. 5 para 7 é 2 e baixo 3. Então, a diferença é de 3.276.903 quilômetros quadrados. Vamos para o item B. Ele diz o seguinte: a medida da área do estado do Rio Grande do Sul corresponde a aproximadamente 49% da área total da região sul do Brasil. Determine a área aproximada desse estado. Então, a gente vai calcular a porcentagem. Então, vai ser o quê? 49%, que eu represento como 49 sobre 100, tá? Ok? 49 sobre 100, da área da região sul, que é 576.774 quilômetros quadrados. 49, eu resolvo essa fração, que é uma multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 49 vezes 576.774 é 28.261.926,
E 100 vezes 1 é 100. Dividir por 100 é voltar duas casas. Então, fico com 282.619,26 quilômetros quadrados. A gente finaliza assim a nossa correção.